Mas na hora, ainda eu acredito, Osídio Macedo e amigos ouvintes, que possa acontecer de ter como candidato Ipitanga, de um lado, Altair José Zampieri, e de outro lado, Cleon Cosme Costa. E aí você vai me perguntar, e o ouvinte vai me perguntar, e o PDT, como é que fica? O PDT disse agora há poucos dias, em uma reunião, que eu tive acesso a informações, que tem para candidato a prefeito o Jurinha, um grande nome, uma grande liderança, um nome novo realmente, um menino que tem uma expressão forte na política de Ipitanga, mas se você me perguntar pelo trabalho que fez, porque nunca mexeu com ninguém, nome limpo, nome que sempre fez seu trabalho, jamais se pôs em alguma confusão política, tem as suas opiniões, todos sabem que cuida da sua vida, e lá foi sondado pelo partido para que o nome fosse colocado como pré-candidato a prefeito, e é pré-candidato a prefeito, pode ser vice, não tenho dúvida. Agora, a gente não se sabe ainda o que faz o PDT no município de Ipitanga, se vai vir com o Zampieri, se vai com o Cleon, se vai ser candidato próprio realmente. Por enquanto tem sua candidatura própria lançada, e aí vamos esperar para ver o que amadurece o PDT do município de Ipitanga. O PT, Partido dos Trabalhadores, se uniu ao Zampieri. Tem secretário Paulo Bosch na secretaria aí de Educação. Temos também do município de Ipitanga o PSD, aliás. PSD, que é o partido também ligado ao Zampieri. Tem o PTC ligado a Zampieri. PR é o partido que o prefeito hoje está no comando da administração através do PR. Então, portanto, eu vejo a política de Ipitanga no confronto direto de Cleon Cosme Costa com Altair José Zampieri, e espero que os meus comentários, a minha fala, o que destaco, sirva para você, amigo eleitor, analisar. Porque você sabe que o voto é uma carta branca que você dá para que alguém fale em seu nome. É muito importante que o eleitor analise em quem vai votar, analise em quem vai depositar o seu voto, analise em quem vai prestar a sua confiança, porque o voto é você, sem sombra de dúvida, está depositando confiança a alguém. Bem, é assim que vemos o quadro do município de Ipitanga. Boa Ventura de São Roque, eu gostaria de cumprimentar os ouvintes de Boa Ventura. Bom dia, minha amiga, bom dia, meu amigo, bom dia a você que nos acompanha. E dizer aos amigos que da história de Boa Ventura, nos seus 16, 17 anos, para 18, algo parecido, pela primeira vez, Boa Ventura deve ter uma das maiores brigas políticas, porque surge mais de 5 candidatos. Em primeiro no páreo, Joaquim Domingo dos Santos, o Dominguinhos, daqui a pouco Roberto Estrapasson, vem Dimas Gralac, surge também o Jacaré, Mauro Morski e o nome do Joaninhos Pereira Ferreira, que confirmou essa semana para mim que é pré-candidato a prefeito no município. Tá, prezados amigos, Boa Ventura de São Roque, começa a tramar a conversa de uma costura política, e o prefeito deixou bem claro: eu não apoio o Jacaré, mas deixou a máquina todo o tempo para o Jacaré trabalhar, ou seja, deixou ele no pátio, e hoje diz que não apoia o Jacaré. Natural, o Jacaré subiu nas pesquisas porque Boa Ventura sabe, fez um bom trabalho à frente do pátio rodoviário. Nós não estamos aqui pedindo voto para Jacaré em momento algum, mas fez um ótimo trabalho, Osídio Macedo, à frente do pátio rodoviário. Falando de máquina, né? Só voltando lá, quando você falava do Zampieri, ganhou do Cleon aqui, sem máquina, sem praticamente nada. Sem nada. Sem nada, veio do nada. Eu me lembrava quando você falava da estrutura que o Cleon veio e o Zampieri ganhou sem nada. Imagine hoje, com a máquina, com cascalhamento, com asfalto, com Centro da Juventude, com gás natural que está chegando, com o Cicentro e super creche. Não dá para se dizer que ganha, mas é algo para o povo analisar, né, Osídio? Não, mas eu me refiro assim, fica uma pergunta no ar. Se ganhou lá, hoje o Cleon está, na verdade, uma preocupação bem maior, isso que eu quero dizer. E a respeito de máquina, e diz você, o prefeito Juca deixou a máquina. Eu cheguei a falar isso, Juscelino Veloso.
Eu cheguei a falar isso pro próprio Dimas Gralac um dia. Falei, se o prefeito, se você é o candidato do prefeito, eu acredito que o prefeito teria que deixar a máquina na tua mão para você começar a comandar essa máquina, para que o teu nome venha a crescer. E ele acabou deixando com o Jacaré, como diz você, e o Jacaré é natural, com a máquina na mão, vai chegar em algum lugar, né, Celso? Se nós embarcarmos fez um bom trabalho, é merecedor disso. Aí nós vamos chegar em algum lugar, né, com certeza. É merecedor de ter o nome Ibope porque fez um bom trabalho. Vamos dizer assim que a máquina que o Juca deixou pro Jacaré seria um avião. Se nós embarcarmos nesse avião, nós vamos chegar longe. Realmente, talvez o prefeito não tenha visto isso, e se não fosse o candidato dele, ele acabou dando um tiro no pé. Ou até, quem sabe, por nos acertos políticos, nos acertos e erros, se não era o candidato dele, ele acabou acertando no atendimento para a população, mas errando no lado político. Exatamente. Por outro lado, esta semana, o Roberto Estrapação, de Boa Ventura de São Roque, fez conversa com vários grupos e acabou saindo dessa conversa feliz. Mas, por outro lado, deixando grupos chateados. Porque ninguém quer conversar politicamente, fechado dentro de uma sala. Se é fechado, é para que seja segredo, para que outros fiquem sabendo. E o Roberto, ele conversou e depois da conversa já levou para que alguém ficasse sabendo da conversa. Já não era segredo já. Quer dizer, se tornou uma conversa secreta, se tornou pública. E a população, algumas pessoas passaram a saber. Porque na política existe também muita malícias e maldade. Pelo menos eu vejo assim. E o acerto que o Roberto poderia ser o candidato a prefeito, ter uma possível vice lá do PCdoB, ou então do PPS, ou então do PSD lá, né? Porque PCdoB não tem na Boa Ventura aí. Aliás, PSB, isso, ou do PPS, ele poderia ter a vice, ou então do próprio ex-prefeito Joaquim Domingo dos Santos, do Dominguinhos, e tudo ficava por ali. Mas não foi o que aconteceu, porque as conversas acabaram se alastrando. Por outro lado, Zid Macedo e amigos ouvintes, o Dominguinhos até agora não conseguiu se agarrar com ninguém por causa dessa ficha suja. Porque o pessoal ainda fica, o Dominguinho está inadimplente, tem um problema com a ficha, se eu for de vice, pode ocorrer uma situação do Joaquim Domingo dos Santos não ser candidato a prefeito, ou ter a sua candidatura, o seu registro impugnado, e aí como vai ficar o meu grupo? Então há um certo medo por parte de alguns grupos políticos de se unir ao Dominguinho como candidato. Mas nenhum dos grupos tem dúvida que o Dominguinhos tem voto. Ele tem voto, mas tem um problema sim com a sua ficha, segundo ele já resolvido. Mas que mesmo ele contando que já está resolvido, apresentando documento, se caso for, dizendo que está resolvido, há um certo medo para os grupos políticos. Eu, como comentarista político na manhã de hoje, vejo assim. De que seja cassado futuramente, né? Exatamente. Que não vá cumprir o mandato. Que não venha cumprir o mandato. E que possa ter que correr ainda um mandato com liminar, naquele perigo, corda-bamba e tantas outras coisas que pode acontecer. Tá. Já o Jacaré tem o seu passado, e quem tem passado não tenha nenhum tipo de dúvida que tem erro. E errou algumas vezes no passado e hoje sofre alguns empecilhos ou alguns lances de dificuldade para fechar este contato com os grupos, porque ele vai a um grupo, não, você lembra do que você me fez lá no passado? Lembra do que aconteceu? E talvez não fale para ele, mas a mágoa ainda está guardada no peito. E na política tem dessa, você faz, você bate, só que você não sente. Agora quem apanhou, sente que apanhou e vai deixar para te cobrar na hora certa. Mas e o problema com o Jacaré hoje está sendo em Boa Ventura de São Roque, todos sabem, principalmente os grupos políticos, mas ainda
com todo respeito, é o nome que mais pode agregar grupos, mais pode trazer grupos para dentro de uma conjuntura política, tendo ao seu lado o nome de Valdecir Folleto, que foi ex-vereador, ex-presidente da Câmara, ex-vice-prefeito de Boa Ventura de São Roque, que não participará da eleição, pelo que nós podemos ver como candidato, pelo que a gente pode ver como candidato, mas nos bastidores participa de uma forma assim, realmente bastante, como eu posso dizer para você, com bastante conversa, com bastante articulações, articulando bastante todos os bastidores políticos. Com isso, eu acho que o nome do Valdecir pode unir o nome do Joanins, o nome do Mauro e até o nome do próprio Dominguinho. O que sobrará para Dimas Gralac, você vai me perguntar. Dimas Gralac, amigos, é o candidato do prefeito natural. O prefeito tem um mandato, outro mandato de reeleição, reeleito prefeito, ou seja, é um prefeito reeleito e para fazer um sucessor não é fácil. Agora, sobrou quem para o Dimas Gralac na nossa conversa do que estou destacando? O nome do Roberto Estrapasson, que quando conversou com outros grupos, sempre quando conversa com outros grupos, pelo menos as conversas que correm, a boca pequena é que ele corre falar para o prefeito: olha, prefeito, a minha conversa com o grupo tal está assim, a minha conversa com o grupo tal está assim. Quer dizer, ele está que nem aqueles filhos que vão buscar o recado e correm levar o recado para o pai, e enquanto o pai não ficar sabendo do recado, o filho não fica feliz. E ele está já trabalhando nesta linha para fazer, esperando que o prefeito venha amarrar a sua conjuntura, o seu grupo, para fazer um confronto com o Jacaré, ou então com o Mauro ou o Joaninho, um desses nomes, porque ainda eu não consigo acreditar que o Dominguinhos venha a ser prefeito, venha a ser candidato, aliás, a prefeito, por motivo dessa ficha. Mesmo a ficha estando aprovada, eu não estou dizendo que a ficha do Dominguinhos não está aprovada, Osidir Macedo, mas há um certo medo por parte dos outros grupos de ir lá apoiar a candidatura do Dominguinho e depois ter essa candidatura impugnada ou ter que administrar aí com a liminar, que isso não é bom para o próprio município. Portanto, são esses os meus comentários. Gostaria de deixar aberto, se tiver alguma pergunta para fazer, estou pronto para responder. Só me permita lá, Jocelyn, quando você falava assim que há uma dificuldade grande de aliança, mas como eu disse você há poucos minutos, água e óleo se mistura. E eu posso dizer o seguinte, que Boa Ventura não tem água e não tem óleo, quer dizer, tem água e óleo, mas está tudo separado, porque a gente vê, por exemplo, vamos comparar que um seja água e outro seja óleo, mas lá não tem nada unido, na verdade está quase tudo desunido, mas daqui a 30 dias, no máximo 30 dias, essas águas e esses óleos vão ter que se misturar. Não vai chegar a 30 dias. Pode misturar Mauro com Jacaré, pode misturar Mauro com Dominguinhos, pode misturar Mauro com Juca, porque há essa briga acirrada do Mauro com o Juca, mas como diz você, água e óleo se mistura, pode se misturar, porque vai ter que se misturar. Na verdade vai ter que se misturar, porque o Roberto Estrapasson vai com quem? Ele vai ter que achar um ninho para ele se arrumar, porque sozinho não vai conseguir. Então vai ter que se misturar essas águas e óleo lá na Boa Ventura de qualquer maneira. Agora voltando lá, Jocelino, Turvo, como é que se encontra? Você falou de Boa Ventura, você não falou do PT. O PT está meio desarrumado. O PT em Boa Ventura de São Roque segue atentamente a conversa com o prefeito Juca, com o PMDB de Boa Ventura de São Roque. O PT de Boa Ventura de São Roque, mas quase a zero com as filiações. Com todo respeito, eu espero que me entendam que eu não estou aqui falando de pessoas, eu estou fazendo um comentário político. O PT de Boa Ventura de São Roque segue atentamente a administração municipal, com a Secretaria de Agricultura, com a Câmara Municipal, enfim, o PT sempre fez uma política acompanhando o prefeito Juca em Boa Ventura de São Roque, todos sabem. Eu acredito que vai acompanhar, sem sombra de dúvida, o candidato do prefeito, o pré-candidato do prefeito, que hoje o prefeito deixa bem claro que o seu pré-candidato é o Valdemar Gralac, é o Dimas Gralac, e o PT deve caminhar nesta linha, até porque, você deixou bem claro, poucos nomes
para participar da chapa como candidato a vereador. Então não vai ter um candidato a prefeito do PT. Até porque o PT quer segurar a Secretaria da Agricultura e deve pleitear para frente. E deve segurar. Exatamente. O trabalho tem sido bom, mas o trabalho tem sido bom à frente da Secretaria, e a ideia é eles manter esse trabalho, é eles ficar com essa secretaria, não entregar essa secretaria para outro partido ou então para outra pessoa. Alzide Macedo. Muito bem. São 11h05, você está acompanhando aqui pela nossa máquina de comunicação do Centro do Paraná, Rádio Central Web, vamos dizer, Web Notícias, Central Web Notícias, vamos dizer assim, né, Jocelino? Um programa novo que nós estamos aí fazendo uma experiência, estamos sendo filmado aqui também, você está podendo nos ver também através do YouTube, através do nosso blog central, e novidade está chegando aqui no nossos trabalhos, dizer assim. Voltando lá, agora vamos chegar lá para o Turvo. Vamos fazer uma roda aí para nós poder. Daqui a pouquinho, lembrando, daqui a pouquinho o deputado Zeca Dirceu estará também com seu programa gravado Transparência e Ação, trazendo as novidades de todo o Brasil, da onde que ele alcança com os seus trabalhos, os municípios que ele alcança, que ele ajuda, que ele atende, né? E que vem atender a Pitanga daqui uns dias, nos próximos dias. Aliás, nós já solicitamos, fizemos algumas solicitações ao deputado Zeca Dirceu, e ele deve estar correspondendo à nossa querida cidade de Pitanga, porque eu já tenho uma conversa aí com o deputado Zeca Dirceu e vou, sem sombra de dúvida, abraçar a causa pelo Zeca, e o Zeca deve abraçar a causa por Pitanga. Eu não quero que o Zeca venha abraçar o Jocelino Veloso, fazer algo para o Jocelino, mas para a nossa comunidade, para Pitanga, para o centro do Paraná. E é por esse motivo que assumi esse compromisso com o Zeca Dirceu. Nós estávamos em contato aí com a assessoria de imprensa do deputado federal Zeca Dirceu, já mandou para nós aqui o áudio ontem à noite, já estamos com o áudio pronto na agulha para nós rodar daqui a pouquinho. O deputado Zeca Dirceu, os municípios que ele atende, ele tem entrevista dos prefeitos, das novidades da semana, um resumo semanal, um balanço da semana, e já tem também a assessoria dele aqui na nossa região, que é o Wagner Larmônica, né? Wagner Larmônica, ele na verdade é uma pessoa aí voluntária que acompanha o trabalho do deputado Zeca Dirceu em vários municípios do Paraná. E o Wagner tem feito um contato atentamente com o município de Pitanga para mostrar, ou para buscar o que Pitanga está precisando, e automaticamente caminhado a Brasília, e de lá para cá nós vamos aguardar retorno do deputado federal Zeca Dirceu. Quero deixar, Celino, um abraço ao Wagner, que está lá em Campina do Simão, ouvindo a gente também. Um grande abraço ao Wagner Lamônica, que está em Campina do Simão. Ele mora ali e é assessor do Zeca Dirceu na nossa região, e fez esse contato também com o Jocelino Veloso, que aí a partir de agora o deputado Zeca Dirceu vai ter base também na cidade de Pitanga, aqui com o Jocelino Veloso, trazendo o apoio, uma pré-candidatura para futura aí para as eleições de 2012. Eu deixo um abraço a ele, a assessoria de imprensa do Zeca, a todos vocês aí da assessoria, e também, por que não dizer, um abraço para o Zeca Dirceu aí em Brasília também, que vai poder ver nós aí através do Blog Central, através desse programa filmado aqui, gravado aqui nos nossos estúdios. Jocelino, vamos para o Turvo. O PT do Turvo disse, essa semana vendo matérias, o PT do Turvo também já tem candidato, o Wagner está lá envolvido também, o Zeca Dirceu está lá também, e parece que a coisa tá meio complicada, ou complicada não, pegando fogo por lá também, vamos dizer assim. A política de Turvo começou a ficar quente quando o prefeito Marcos chamou o secretário, chamou os vereadores da base e disse: meus amigos, vocês fiquem sabendo que eu não vou ser candidato à reeleição. Isso deu uma repercussão tão grande para Turvo, e o Partido dos Trabalhadores, com o forte nome do professor Roberto, levantou a bandeira e disse: nós somos candidato. Só que, de repente, o Partido dos Trabalhadores assumiu já também uma ligação com o PTB, com a vereadora Juliana Venick, para uma vice-pré-candidatura de vice, e lançou esses dois nomes numa noite calorosa de conversa no dia 13 de abril de 2012, em Turvo. Eu tive a satisfação de acompanhar essa conversa, dizendo da pré-candidatura dos dois para as eleições de 2012. O prefeito Marco Seguro, quando ouviu toda esta conversa, foi lá e disse: não, vamos reverter o quadro.
Agora eu sou pré-candidato a prefeito, me concedeu uma entrevista, inclusive, no programa Referência Entrevista, que graças a Deus conseguimos fazer esse programa Referência Entrevista, ouvindo todas as autoridades, me concedeu uma entrevista dizendo que era pré-candidato a prefeito em Turvo nas eleições, ou que ia ouvir o grupo, iria passar a ouvir o seu grupo político no município de Turvo para saber até onde poderia ir, até onde poderia chegar.